mas vocês estão falando de registrar a minha vida, de como é que eu vou fazer para registrar a minha história. Mas a minha vida ela é muito comum, né? Enfim, quem vai querer ler a minha vida? Quem vai querer ler essa minha história, conhecer essa minha história, né? Então, você, como é o nosso mentor de escritores, né? Eu vou pedir para tu responder, então, essa pergunta, né? O que a gente responde para o escritor na hora que ele pega e ele diz assim, mas quem vai se interessar pela minha história? Será que alguém vai querer ler, né? O que tu pode trazer de resposta para essa pergunta? Eu vou falar da minha experiência própria, né? O primeiro livro que eu coloquei como meta de escrever, né? Quando eu tinha 39 anos, no dia 22 de janeiro de 2021, eu coloquei como meta pessoal de vida escrever um livro até os 40 anos, e esse livro ele não aconteceu. Justamente por conta de... Um dos motivos foi justamente isso aqui. Putz, mas quem é que vai querer ler a minha história? Mas será que essa minha história vai ser lida por alguém? Será que essa história vai transformar alguém? Será que eu não estou sendo egocêntrico, altruísta, querendo trazer a história, querendo forçar alguém a ler a minha história? E aí essa mudança, ela tem que partir da onde? Do momento em que tem pessoas que você é fruto das milhares de orações que pessoas fazem todos os dias. A sua história, sua transformação, um desafio, um vício, um método, uma experiência de vida que você passou, talvez seja fruto de oração de alguma pessoa que está pedindo, né, e orando todos os dias para encontrar a solução. E quantas vezes um livro foi a solução dessas pessoas? O livro mais lido do mundo, que é a Bíblia, hoje é um livro que traz transformação, que impacta positivamente a vida de milhares de pessoas. E o seu livro, a sua história, pode ser uma complementação dessa história que traz aí a Bíblia. Talvez uma forma mais simplista, talvez uma forma mais simples e objetiva de transformar a vida de pessoas. Aí muitas pessoas perguntam para mim assim, tu é mentor de escritores, tu é escritor, tu já escreveu livros e você ganha dinheiro com o livro? Eu até diria para ti que viver de livro hoje é um pouco mais complexo, mas o fato de você se tornar autoridade e transformar a vida de outras pessoas, o fato de você ter a tua história contada, como é o livro do CLT ao MKT, onde eu trago a minha jornada de transformação de um pai, de um marido, de um esposo que estava frustrado com a sua carreira profissional aos 39 anos de idade, decidi que já não fazia mais sentido trabalhar numa empresa e sim começar a empreender. Mas para que isso acontecesse, muitas coisas, muitos planos foram realizados, muitas conversas com a Gisele foram feitas até definitivamente empreender, né? E eu sempre gosto de falar de empreender com E maiúsculo, porque não foi do dia para a noite, né, Gisele, que a gente decidiu. E essa história hoje, ela impacta pessoas, ela transforma pessoas. A gente já fez palestras falando desse assunto, né, Gisele? E aí muitas pessoas perguntam assim, mas como é que vocês fizeram para empreender e hoje vivem tranquilamente? Porque empreender não é uma situação, tenho todo mês o meu salário que cai na conta, tenho isso, tem os benefícios. Empreender é você ser um resolvedor de problemas, só que a certeza da escrita do livro do CLT ao MKT me deixa firme no propósito de que aquela história, da maneira que ela foi contada, ela vai transformar vidas. Pessoas que buscam, por exemplo, migrar do CLT para o MKT, ou para o empreendedorismo, melhor dizendo, ali tem a receita, um guia passo a passo de como a gente transformou, de como a gente hoje empreende em casal, empreende em família. E em 2026 nós temos novidades aí que a gente vai trazer nas próximas lives da editora NPE. Quero deixar aqui essa pulguinha atrás da orelha. Você que nos acompanha todas as quartas-feiras à noite, nós vamos fazer uma live para contar de uma novidade que já nasceu e já tem data de entrega para acontecer. Então, se você está aqui assistindo essa live, de repente, acompanhe a gente, acompanhe as nossas redes sociais. Se você não é inscrito no canal do YouTube aqui da Editora NPS, se inscreva, curta, compartilhe
essa live, porque teremos novidades em 2026, justamente para quebrar essa maior objeção. Quem é que vai ler a minha história? Tenha certeza de que, se houver uma pessoa que quiser ler a tua história, você já está impactando, já está transformando essa vida. E tenha certeza, se você impactar positivamente e transformar essa vida, ela vai te indicar para outras pessoas que passam pelos mesmos problemas semelhantes a ela. Né, Gisele? Exatamente. A gente tem que pensar que o extraordinário, ele mora no cotidiano, né? Quando a gente fala que você contar a sua história, que nem o Jeff acabou de contar essa questão da história dele, o primeiro livro real, impresso, que a gente fez dele, a gente tem que pensar o quê? As pessoas, elas estão buscando conexão com outras pessoas. Elas estão procurando situações que sejam os espelhos das suas próprias dores, das suas próprias alegrias, e não só os feitos heróicos. É claro que às vezes você lê um livro de ficção, um livro onde tem aquele herói que vence tudo, que passa pelas dificuldades e no final ele vence, mas às vezes a gente está procurando realmente as pessoas reais dentro da página do livro, a gente está procurando a pessoa, a história, o cerne. Poxa, ele é pai, ele é esposo, ele estava frustrado, ele se planejou e ele mudou de carreira. Então, como é que ele fez? Eu quero aprender com esse cara, o que ele fez. Então, a gente sempre fala que assim, o livro ele vai trabalhar 3 pilares. Ou ele vai trabalhar a distração, ele é um elemento de distração, a pessoa quer ler alguma coisa completamente diferente. Então, ele vai ler um romance, uma poesia, uma ficção, uma fantasia, alguma coisa desse gênero. Ou ele está buscando alguma instrução, ele quer aprender alguma coisa, ou ele está buscando uma transformação. Ele quer aprender, ele quer ver a sua experiência, ele quer ver como você se transformou para que ele também possa se sentir transformado, né? E aí, quando a gente fala disso, a gente fala que o erro mais comum quando o escritor está escrevendo a sua própria história é ele tentar fazer uma linha cronológica muito fria. Ah, eu nasci, eu cresci, eu venci. Eu nasci, eu cresci, eu casei. Eu nasci, eu cresci, eu quebrei e me recuperei. Assim, ó, isso não é exatamente um livro. Por quê? Porque está faltando aquele quê de emoção. Está faltando aquele momento em que, poxa, e a transformação, e o que aconteceu, e o que ele passou, e eu não quero terminar de ler porque eu quero saber como é que acaba essa história, eu quero saber como é que ele se recupera, eu quero saber como é que ele se organizou, eu quero saber o que aconteceu. Então, quando a pessoa quer saber o que, ela quer saber, ela está interessada na tua história, a tua história está conectando com ela, não é simplesmente eu nasci em Cascavel, quando eu era criança, eu me orei em Curitiba, depois eu fui para Blumenau, depois eu fui para Curitiba de novo. Não é essa questão, não é isso que as pessoas querem saber. As pessoas querem saber como era o cheiro que você sentia, né? Então a gente tem que acessar as memórias profundas e conectar com essas memórias mais ancestrais das pessoas, né? Você tem que pegar e fazer a pessoa se despertar assim, ó, poxa, mas qual era a música que eu ouvia quando eu era adolescente? Qual era a textura daquela coberta que eu usava para me cobrir quando eu era criança, né? É uma situação diferente de a gente dizer assim, minha avó, ela cozinhava bem, né? Minha avó, ela cozinhava, eu ia na casa da minha avó e ela cozinhava muito bem. É diferente de você pegar e dizer assim, ó, nossa, eu chegava na casa, olha a diferença da emoção, tá? Minha avó cozinhava muito bem. Eu ia na casa dela, passava as tardes dela na casa dela comendo bolo. Nossa, quando chegava as férias, eu ia para casa da minha avó, eu entrava naquela cozinha, já sentia aquele cheiro de canela e daquele bule já ia saindo aquele cheirinho de café recém-passado. Numa tarde de chuva, a melhor coisa que me acontecia era sentar com ela, ouvindo ela contar as histórias dela, as histórias de quando ela era criança, enquanto a gente saboreava aquele bolinho de canela e tomando aquele cafezinho. Não disse a mesma coisa? Eu passava as tardes na casa da minha avó e a minha avó cozinhava bem. E toda a experiência que veio junto nessa contação de história, né? Então, quando a gente fala sobre a gente ter uma arqueologia sensorial, sobre a gente estar envolvendo e trabalhando a emoção desse leitor e se conectando com ele, é sobre isso que a gente está falando, né? É a gente trazer a nossa emoção, a minha experiência,
para conectar com a sua experiência, trazer as minhas memórias e as minhas emoções para conectar com as emoções e com as memórias do meu leitor, né? Vamos dizer que o leitor, né? Hoje a gente está numa fase, num mundo multipolarizado, né? Então, assim, de pegar um leitor que diga assim, ó, poxa, eu não tive. Vou trazer um exemplo para vocês de transformação, partindo desse exemplo que eu acabei de dar. Poxa, eu não tive contato com a minha avó. Você tem duas escolhas, leitor. Você pode ficar frustrado, poxa, e arrastando corrente, eu gosto de usar essa frase, de arrastar corrente, né? Você pode ficar arrastando corrente, ai, pobre de mim, eu não conheci minha avó, não tive essa experiência. Ou você pode transformar a sua vida a partir desse ponto. Poxa, esse escritor me trouxe, essa história me trouxe uma ideia muito legal. Na próximo momento que eu tiver uma folguinha, eu não vou esperar os meus netos, eu vou pegar os meus filhos, ou eu vou pegar o meu sobrinho, ou eu vou pegar os meus amigos, vou reunir os meus amigos e vou fazer alguma coisa que gere essa memória, né, para ele depois. Então, esse é o poder transformador de um livro. É a gente pegar, às vezes, as pessoas que não, às vezes até podem não ter memórias tão boas assim da sua vida até o momento da leitura do seu livro. Mas a partir do momento que ela lê o seu livro, ela se transforma e ela decide mudar a sua visão de vida, ela decide mudar a forma de enxergar e de se relacionar com o mundo, né, Jeff? Nessa parte da arqueologia sensorial, né, você, quando escreve, você tem que dar o maior número de detalhes. O seu conteúdo ele tem que ser rico em detalhes, como a Gisele fez a narrativa da casa como eram as tardes na casa da avó dela, o bolo de canela com cafezinho, e ela sentada com ela à mesa com a avó contando as histórias. O que traz isso, pessoal? Até um dos pilares da editora NPE, que é despertar a criatividade e a imaginação. Quanto mais rico em detalhes for a sua história, quanto mais você enriquecer a sua história, contar, trazer a emoção, os fatos sensoriais, detalhar que estava sentado na cadeira, na mesa, tomando café na xícara amarela, com aquele bolo de cheirinho de canela, com minha avó contando as histórias, o que traz para as pessoas? Desperta a criatividade e a imaginação. As pessoas, os leitores, eles vão imaginar, enquanto eles estão lendo, eles estão imaginando e trazendo essa arqueologia sensorial para dentro de si. E elas conseguem, ao lerem a história, por ser rica em detalhes, e se imaginar sentado no mesma mesa, tomando o mesmo café, comendo o mesmo bolo, escutando a mesma história que você. Essa é o grande X da questão de quando você traz a parte sensorial, a emoção, a riqueza de detalhes para a sua história, né? Não é somente contar a ordem cronológica da tua vida, é contar detalhes que conectam o seu leitor, prendam a atenção dele para que ele desperte a criatividade e a imaginação, né, Gisele? Exatamente.